Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago aqui. Como prometido, eu vou gravar esse vídeo, tá? Nesse vídeo eu vou instalar o R e o RStudio. Eu desinstalei ele do meu computador e depois eu vou abrir o arquivo que eu mandei para vocês para terminar o exemplo, né? Fazer o segundo exemplo lá da nossa análise exploratória dos dados, tá? Então, olha só. Eu tô com a pasta aqui, que estão os arquivos, tá? Você consegue ver que o R aqui, ó, eu não consigo abrir ele porque eu não tenho nada instalado, tá? Então eu vou abrir o meu Chrome aqui e vou procurar o R. Vocês têm no livro de vocês o link para fazer isso aqui já, tá? Então eu vou entrar aqui, vou no download, vou fazer o download, fazer tudo do começo, tá? Vou pegar algum aqui do Brasil, download R para o Windows, instalar o R pela primeira vez e instalar o R, tá? Fazendo o download aqui, tá? Ele não é muito grande, ele tem 80 megas, então vai rapidinho. Vou colocar, já vou rodar ele, tá? Então primeiro eu baixei o R, baixei ele, já vou instalar, se ele quiser. Então, ó, tá? Isso, tá instalando. Português brasileiro, avança, procura os diretórios, tal, instala. Pronto, tá instalando, tá? Enquanto ele tá instalando, eu vou procurar o RStudio, que é o meu IDE que eu prefiro utilizar. Vocês não necessariamente precisam instalar ele, mas se quiserem também, tá aqui, tá? Download RStudio, IDE, a versão gratuita, por favor, tá? E vou fazer o download do RStudio, beleza? O R terminou, concluiu. Eu vou lá no meu arquivo, então se eu quiser abrir esse arquivo aqui agora com o R, eu já consigo. Não, ele nem vai estar aqui, eu vou precisar procurar ele. O R, ele vai estar aqui no bin, R. Então, se eu quiser abrir ele por aqui, eu vou conseguir abrir, tá? Quero fazer isso? Não, eu tinha que ter aberto um script, né? Cadê? bin, RScript. Uma outra opção seria eu abrir o R, né? Vamos puxar por aqui, porque ele não está querendo abrir por algum motivo. Ó, R. Vou abrir o R. Então, essa é a cara do R. Vou abrir o documento que está aqui nessa minha pasta. Está aqui, aula 1. Então, o meu script do R está aqui. Você pode organizar ele por na horizontal. Na horizontal não, né? Fica feio. Na vertical, tá? Então, o meu script que eu utilizei, vocês conseguem ver, ele está aqui, tá? Não quero usar o RStudio, quero usar o R? Sem problemas, tá? Ele tá funcionando do mesmo jeito. Só que eu quero usar o RStudio. Então, eu vou fechar isso aqui. Já deve ter terminado de baixar. Terminou de baixar, vou instalar. Instalem onde vocês preferirem, tá? E eu vou falar novamente. É muito importante que vocês façam o download, abram o arquivo, pega o arquivo que eu disponibilizei, vai brincando com ele, vai utilizando os comandos, tenta alterar algumas informações lá dos gráficos, tenta replicar, isso é muito legal. Vocês conseguem replicar toda a análise que foi feita no livro, tá? Então, se vocês pegarem o livro e fizerem os comandos que estão lá, vocês conseguem replicar toda essa análise, isso é muito legal e pode ser muito útil, tá? Vamos concluir. Instalou? Sumiu, deve ter instalado. Deixa eu ver aqui, propriedades. Vamos clicar no botão primeiro, né? Eu quero abrir ele com o RStudio, ó, tá? Só alterei para abrir com o RStudio. Vou no arquivo direto, ó. Duplo clique, já abriu meu RStudio. Beleza? Então, ó, já tá o script aqui, tudo certo. Não tem... Por que ele salvou? Mas o seu já tá com a tela preta, com as cores que você quis. Por quê? Porque eu já tinha algumas informações do R, o meu computador já tinha, tá? Mas, por exemplo, aqui tá falando que os pacotes não estão instalados.
Então eu precisarei reinstalar tudo eles, tá? Mas eu vou lá para o meu segundo exemplo, que é o exemplo que eu quero falar, e vou instalar ele direto. Então eu preciso instalar esse pacote aqui, que é a partir dele que eu tenho o meu conjunto de dados, Tidyverse, tá? Vou instalar, ele é um pacote grande, ele vai demorar, pode demorar um pouquinho para instalar, ó, ele está instalando todos os pacotes que são necessários dentro dele, porque esse pacote é como se ele fosse um agrupamento de vários pacotes, tá? Isso é muito útil. Por isso que ele está baixando tanta coisa. Como é a primeira vez que eu estou utilizando, né? Baixei tudo do zero, ele está baixando muitos pacotes, tá? Olha o tanto de pacote que ele tá instalando. Para mim isso é uma maravilha. Às vezes eu esqueço de instalar um pacote e já está instalado nesse pacotão aqui, tá? Bom, depois que eu instalei o pacote, aí eu preciso carregar ele, tá? Então eu tô carregando ele, ó, tá vendo? Tem vários pacotes que foram carregados. Beleza? Bom, então vamos lá pro nosso exemplo, ó. Qual que é o meu banco de dados? Meu banco de dados é esse Diamonds aqui, tá? O que esse banco de dados fala? Vantagem do RStudio. Se eu clicar lá no meu dados, né, no Diamonds, que é o nome do banco de dados, e apertar F1, ele vai aparecer aqui embaixo o help, são as informações sobre o conjunto de dados. Inclusive, isso vocês vão precisar fazer no seu mapa também, tá? Então, ó, são preços de mais de 50 mil cortes de diamantes, tá? Então, qual que é o formato? O formato é um data frame com 53.940 linhas e 10 variáveis. Quais são as variáveis? Preço, carat, que é quilates, o tipo do corte, né, que existem cortes mais finos, outros nem tanto, cor, claridade, aí XYZ, que são comprimentos em milímetros, né, o tamanho, e assim por diante, tá? Então, esse é o conjunto de dados que a gente vai utilizar. Eu dei o head para ver as 6 primeiras linhas, ele está nessa estrutura aqui, tudo bem? Vamos lá, deixa eu fazer um summary direto. O que o summary faz? O summary faz um resumo das informações que está aparecendo. Então, quando eu tiver uma variável quantitativa, ele vai me dar resumos numéricos. Então, por exemplo, quilates, os carats, é uma variável quantitativa. Então, qual que é a média desses valores? 0,79. Qual que é o valor máximo? Qual que é o maior quilates? 5,01. Qual que é o menor? E assim por diante, tá? No caso do corte, é o tipo do corte. Então, ela não é uma variável quantitativa, ela é uma variável qualitativa. O que ele está me fazendo? Ele está contando a quantidade de informações que tem para cada uma das variáveis. Então, o corte fair, que é o mais fraquinho, tem 1.610. Aí o corte good, bom, muito bom, prêmio e o ideal, que é a maioria que a gente consegue ver que é no ideal também. E a questão das cores funciona do mesmo jeito, tá? Cor, claridade, são níveis, são fatores, por isso que a gente tem uma contagem, tudo bem? Os valores que são mínimo, primeiro quartil, mediana e tal, são variáveis quantitativas, beleza? Mas vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dar um attach do Diamonds. Fazendo isso, eu consigo analisar cada uma das variáveis individualmente. Eu não preciso sempre carregar o banco de dados depois a variável, tá? Vou utilizar aquela mesma funçãozinha que eu criei lá para as medidas descritivas, já mostrei isso aqui para vocês, e vou aplicar ela para os quilates. Então, eu tenho várias informações de medidas descritivas sobre a variável quilates. Eu tenho o valor médio, tenho a mediana, o valor máximo, o valor mínimo, consequentemente a amplitude. Eu tenho variância, desvio padrão, coeficiente de variação e assim por diante. Então, eu consigo ter uma ideia melhor, pelo menos uma ideia inicial, sobre a distribuição desses valores, tudo bem? O mesmo, por exemplo, eu posso fazer com o preço. Então, essa função aqui, descritivas, foi a função que eu criei. Então, eu vou aplicar ela para cada uma das variáveis, beleza? Tranquilo, né? Então, a gente consegue ter uma ideia de valor médio, valor máximo e assim por diante, beleza? Bom, vamos para os nossos gráficos, então, para a gente
para a gente melhorar a visualização das nossas informações, tá? Primeiro gráfico que eu vou fazer é um gráfico de preço. Preço é uma variável quantitativa, tá aqui, ó, price, preço. Eu tô com as informações aqui. Então, se ela é uma variável quantitativa, dos principais gráficos que eu preciso fazer é o histograma. O histograma, ele vai ver a distribuição da frequência desses pesos, tá bom? Vamos lá, vou fazer o histograma aqui e vou fazer ele aqui dentro para mostrar um negócio para vocês, ó. Então, para vocês verem um detalhe só para eu voltar aqui. Ele é um ggplot. Tudo bem? Eu não instalei o ggplot 2. Só que dentro desse pacote do Tidyverse já tinha o ggplot 2, por isso que ele não pediu para eu instalar de novo. Beleza? Bom, então olha só, histograma, então a gente consegue ver como que é mais ou menos a distribuição do preço. A gente pode ver que ele não tem uma distribuição normal, bonitinha, lá na média, né? Ele é bem assimétrico. A maior quantidade de valores dele, né, a maior contagem dele, são valores mais baixos. A gente consegue ver aqui em torno de menos de 5.000, 2.500, por aí. Então a gente tem uma ideia bem legal. Aqui tem um detalhe, tá, beleza, eu fiz do preço, agora eu vou fazer dos quilates. Para você ter uma ideia, depois eu vou voltar aqui. Então é o mesmo gráfico, só que a variável agora são os quilates, tá? Eu mudei aqui, ó, variável caret, que é quilate, tá? Vou rodar. Por que não rodou? Quer dizer, rodou, mas por que eu não tenho informação nenhuma? Alguma coisa errada não está certa, né? Olha só o que está acontecendo aqui. Deixa eu rodar essas duas informações aqui. Primeiro, ó. As informações de preço. Olha qual que é a média. Olha qual que é a mediana. Então, os valores estão entre 300 e 18 mil. Tudo bem? Para o preço. Então, a hora que eu rodo o histograma do preço, olha só o que tem aqui. Esse valor aqui que é importante aqui, tá? O que esse valor está me mostrando? Deixa eu alterar aqui. Aí. O que esse valor que está me mostrando? Esse valor 2.000. Cada uma dessas colunas, ele mede 2.000. Então, daqui vai para 2.000, mais 2.000, mais 2.000, mais 2.000, e assim por diante. Se eu pegar isso aqui, por exemplo, ó, em vez de 2.000, eu colocar 1.000. Vou rodar de novo. Opa! Ele aumentou a quantidade de quebras. Se eu colocar 500, opa, ele está aumentando a minha quantidade de quebras. Se eu colocar 100, ele está aumentando a quantidade de quebras que eu tenho. Tudo bem? Por quê? Porque a gente está falando de distribuição de frequência, uma contagem. Então, nesse intervalozinho que ele está falando, quantos diamantes tem nesse intervalo de preço? Ok? Deixa eu voltar aqui para o 2.000. Então, olha só a diferença. Então, o que acontece para os quilates? Né? Eu mostrei aqui, eu calculei os quilates. Qual que é a média? 0,79. Qual que é o valor mínimo e o valor máximo? O valor mínimo é 0,2, o valor máximo é 5. Então, são dimensões totalmente diferentes. Aqui, ó, eu ainda diminuí. Eu coloquei 50. Só que o menor valor é 0,2 e o maior é 0,5. 0,5 não é 5. Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui 1, eu já vou conseguir ver alguma coisa. Mas 1 ainda é muito grande. Então, se eu colocar aqui 0,5, opa, tá melhorando. Vou colocar 0,1. Aí eu já consigo ver mais claramente como que funcionam as informações. Posso colocar mais um zero aqui, olha só como é que fica. Tá? Então, eu consigo verificar melhor essas informações. Por quê? Porque a escala, digamos assim, das nossas variáveis, elas podem mudar. E com isso, a gente precisa entender o que alguns comandos, algumas funções dentro dos comandos estão fazendo. Beleza? Então, ó, a gente consegue ver. Vou rodar de novo. A distribuição dos valores de preço, né, que está bem para a esquerda, e a distribuição de valores para os quilates, deixa eu colocar aqui 5, acho que fica melhor isso. Quantidade de quilates também, a maior quantidade de diamantes tem poucos quilates. São raros
os diamantes que têm uma contagem alta de quilates. Beleza? Bom, agora o que a gente pode ver? Então, além a análise exploratória dos dados não é só para ver cada uma das variáveis individualmente. A gente precisa entender como que elas estão se comportando individualmente, porque essa informação pode ser muito útil. Só que a gente também pode analisar a relação existente entre elas. Aliás, para a nossa disciplina aqui, essa é a parte mais importante. Por quê? Porque eu quero, lá no futuro, construir um modelo estatístico que vai me mostrar a relação existente entre as variáveis. Lembra? Eu vou ter uma variável resposta e variáveis explicativas, e eu quero utilizar essas variáveis explicativas para chegar no resultado. Então eu preciso entender a relação entre elas. Então nada mais justo do que construir gráficos que relacionam as variáveis. Esse primeiro gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico de dispersão. Então eu vou ver qual que é a relação entre a quantidade de quilates e o preço. Então eu vou rodar ele aqui. Ó, ele até demora para rodar. Vocês estão vendo? Ele está lendo. Ele está produzindo. Isso aqui, ele está demorando por quê? Porque são 53 mil informações e ele está lendo, ele está analisando. Meu computador não é dos piores, tá? Deixa eu rodar ele aqui do lado de fora para vocês verem melhor. Como eles precisam analisar cada uma dessas informações. E eu ainda pedi no meu conjunto de dados, eu pedi no meu comando para ele construir. Ó, ficou muito grande. Pedi para ele construir, separar por cor. Como eu pedi para ele separar por cor, aí ele teve mais dificuldade ainda. Ele demorou mais ainda para conseguir rodar. Então, dependendo do gráfico, ele vai exigir um pouquinho do seu computador. Tudo que a gente vai fazer aqui, ele não é muito extremamente dependente de potência computacional, digamos assim. Mas existem coisas que podem exigir mais. Beleza? Então, ó, o que a gente consegue ver nesse gráfico aqui? Olha os cortes, então as cores representam os cortes. A cor amarela são os diamantes com cortes ideais, ou seja, os mais perfeitos. A gente consegue ver que os quilates dele são todos para a esquerda, são os menores. Né? A gente consegue ver que está tudo nessa faixa aqui, a maioria pelo menos. E, além disso, a gente consegue ver que a subida de preço, né, o incremento de preço, é muito alto dependendo de uma pequena variação no quilate. Então, ó, eu estou variando o quilate bem pouquinho, mas o preço está aumentando bastante. Para os mais escuros aqui, o roxinho, que é o fair, que é a menor qualidade de corte, essa curva ela já não é tão grande. Né? Eu consigo ver que eu tenho uma distribuição que ela é menos íngreme em questão de valores. Beleza? Ó, acho que, se eu não me engano, tinha um diamante que tinha mais de 5 quilates. Ele é um dos valores mais caros. Tudo bem? O maior valor de... O quilate que tem maior... o corte ideal com maior preço, ele está aqui mais ou menos 3,4 quilates. Só que existe algum motivo para esse valor aqui não ser o mais alto. Porque normalmente, mais quilates, o preço é maior. Então tem algum motivo para esse diamante ideal aqui não tá com o maior preço disponível. Beleza? Mais um gráfico de dispersão que relaciona essas duas variáveis, tá? Vamos ver então agora, esse gráfico aqui, ele é interessante. Deixa eu ver se eu rodo ele na janela. Ó, esse aqui rodou mais sem problemas. Então, isso aqui é um box plot. Eu falei desse gráfico lá no primeiro exemplo. Esse gráfico é bem interessante porque ele mostra a variabilidade dos meus dados. De novo, aqui é preço, tá? E aqui são os tipos de cortes. A gente consegue ver que a variabilidade do Premium, por exemplo, ele é maior. Tá? Ele tem 50% das minhas informações estão dentro da caixa. E a gente consegue ver que essa caixa aqui, ela é maior. Tudo bem? Então, mais uma opção de gráfico que vocês podem ver, que vocês podem refazer aí para vocês terem uma ideia. Beleza? Vou finalizar os meus gráficos aqui, ó. Agora eu vou fazer um histograma
Só que eu vou separar o meu histograma pelos cortes, tá? Olha só como que vai ficar aqui. Tá, ele tá usando... Beleza. Né, ele me deu uma informação aqui, ele tá falando que ele tá utilizando o bins, que é a quantidade de colunas que ele está sendo utilizado aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar ela aqui, talvez. Bins igual a 30, será que é aqui? Isso, é aqui. Então, olha só. Eu só adicionei esse bins igual a 30 dentro dessa parte aqui, tá? Vocês podem fazer aí no de vocês também. Então, olha só. Dependendo do tipo do corte, tem um conjunto de gráficos aqui também. Beleza? Eu quero aumentar a quantidade dessas colunas. Vou colocar 100. Então, vocês vão ver que eles vão ficar colunas bem pequenininhas. E eu consigo ver que a quantidade de cortes ideais, por exemplo, ele é menor do que a quantidade de prêmios e assim por diante. Né? Os ideais são menores, estão em azulzinho para cada uma das informações. Tá? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo extra. Era um complemento da nossa primeira aula. Queria mostrar como que ficava o download e a instalação do R. Professor, quero mais informações. Lá no livro de vocês tem QR Codes que vão para vídeos, mostrando como que eu faço para trocar cor e assim por diante. Tá? Esse vídeo aqui era mais para a gente complementar a nossa primeira aula, mostrar mais esses gráficos. Vocês têm outros gráficos diferentes lá no livro. Então, a minha sugestão agora que você já instalou o R é tentar replicar aqueles comandos, aqueles gráficos que eu fiz lá no R. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos até aqui. Esse vídeo já passou de 20 minutos o nosso vídeo, mas não tem problema, porque eu acho que vai ser mais legal assim, falar com mais calma, beleza? Muito obrigado a todos, forte abraço e até mais.